Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e hoje estou aqui com ele, Volkswagen Tera TSI, a versão básica 1.0 turbo e com câmbio manual. Você entusiasta não pode perder o que eu vou te contar sobre como ele anda, o quanto ele bebe. Afinal, essa aqui era a última versão do Tera que faltava passar pelo nosso teste aqui. Agora eu vou poder te contar algumas curiosidades sobre o carro e o que aconteceu nesses 9 meses em que ele começou a chegar às ruas. Sem contar, obviamente, o sucesso inicial, mais de 10 mil unidades vendidas em 50 minutos. E vou te contar também como estão as vendas dele. Afinal, ele figura entre o top 3 sempre dos SUVs mais vendidos do Brasil. Aliás, nos 4 primeiros meses de 2026, ele só está atrás do irmão T-Cross. Vou te contar também como eles conseguiram produzir mais de 100 mil unidades do carro em apenas 8 meses. E vou te contar também a escalada dos preços. Por que ele está tão mais caro do que no lançamento? Será a lei da oferta e da procura? Será que não estão produzindo mais tanto assim? Estão exportando mais? Você também vai ficar sabendo disso, vai ficar sabendo quanto custa um modelo igualzinho esse, com pintura prata lunar, que me lembra o azul Roberto Carlos, e rodas de liga leve, e também se ele está sofrendo ou não com a chegada dos elétricos compactos chineses nessa faixa de preço entre 120 e 135 mil reais. Tudo isso depois da vinheta com ele, que teria um pouco de dificuldade com os 3 pedais, Roberto Carlos Del Arco. Vai! Vai! Feito sobre a mesma plataforma de Volkswagen Polo e Volkswagen Nivus, o Volkswagen Tera sepultou de cara todo o preconceito e a raivinha infundada de muitas pessoas que lhe olharam o carro e falaram: não vai dar certo. Tudo bem, ele também não vai ser o novo Gol ou o novo Fusca, como apregoaram algumas pessoas dentro da Volkswagen. Mas é inegável dizer que ele tem muito pouco a ver com qualquer outro Volkswagen que você possa querer fazer com que ele seja chamado ou de T-Crossinho ou de Polão. Tem personalidade própria. Aliás, esse aqui é um dos melhores designs de carros compactos que eu já vi, pelo menos nessa década. E não tenho nenhum medo de me arrepender amanhã por essa opinião. Afinal, gosto é que nem dente. Nem todo mundo tem aquele completão. De toda forma, foram mais de 100 mil Teras produzidos lá na planta de Taubaté, dos quais 71% ficaram aqui no mercado nacional e 29% foram exportados. Em vendas, ele também vai muito bem, obrigado. É um dos poucos carros da Volkswagen que tem mais vendas para CPF, ou seja, a venda varejo, do que a venda direta, a venda CNPJ. A proporção está em 61% para a venda pessoa física e 39% para a venda PJ. Mesmo com um acréscimo de preço, só para você ter ideia, a versão 1.0 MPI lançada a 99.990 hoje já custa de base nada mais nada menos do que 107.990. E sim, esse aqui também ficou bem mais caro, passou de 116.990 para 123.990 e você ainda vai pagar mais 3.900 reais desta cor prata lunar, que mais parece um azul clarinho, um azul de um céu bem de manhãzinha, com aquela névoa e aquelas nuvens cirros, e mais 1.900 e pouquinho também das rodas de liga leve aro 16. A Volkswagen vende sim esse carro com motor 1.0 TSI e câmbio manual com calotas. Eu não vi nenhum na rua, por isso faz tempo que não tenho náuseas. Bom, agora vamos ali na frente e vou te contar algumas diferenças, especialmente na questão de equipamentos desta versão básica para as outras duas acima, Comfort e High. High, a topo de linha, só para te lembrar, que parte de 146.760. Pedrada, não? A não ser que você seja o Geraldo Magela, uma breve espiada aqui na frente vai te demonstrar que esse carro é igualzinho o Volkswagen Tera Comfort. Sim,
para-choque, entradas de ar, grade, faróis de LED, o DRL, mas há uma mudança que você não percebe só de olhar. Ele não tem aquele radar, aquele sensor para o Adaptive Cruise Control, que você vai encontrar na versão Comfort. Aqui, entre as assistências à condução, há apenas o alerta e a frenagem de emergência. E basicamente é só isso mesmo. Esse carro também antecipou alguns designs da Volkswagen que veríamos mais à frente. Você, olhando aqui, tem a certeza de que ele tem muito mais de Taos e de Tiguan do que de Volkswagen T-Cross e até do Nivus. Ainda que o Nivus tenha ganhado esse afilamento também, ele tem um pouco mais de desses SUVs, vamos dizer assim, internacionais, especialmente por ter mais acentuada essa testinha aqui no capô, muito característico de Volkswagens que tem uma pretensão, não uma missão de ser um Sport Utility Vehicle. É duro chamar um carro desse tamanho de Sport Utility Vehicle, mas é o que acontece. Paciência. Vamos dar uma olhadinha ali do lado. Olhando ele assim de lado, pode estar uma das explicações desse sucesso estrondoso de vendas. O desenho lateral é muito chamativo, especialmente para quem gosta de carro, porque a gente tem uma dianteira muito mais longa do que esta porção traseira. Fica parecendo que você está sentado para trás da metade do carro, como se faz com muitos dos esportivos lendários que tivemos até aqui. Aqui são 4,14 metros de comprimento, com 2,56 de entre-eixos, e até esta porta você tem exatamente a mesma coisa que você teria em Volkswagen Polo e em Volkswagen Nivus. Essa aqui não. Essa aqui, inventividade do design, com essa curva mais acentuada aqui para cima e uma linha de cintura mais alta. Quando você olha o carro de traseira, parece que ele tá meio bombado, porque treinou muito costas e ombro na academia. Como eu te disse, aqui vem com rodas de aro 16, pneus 205/60. E sim, nessa versão TSI já temos disco de freio na frente e disco de freio atrás. Lembrando que são ventilados na frente e sólidos atrás. Aqui, retrovisores pintados da cor do carro, não há câmeras 360 e o bagageiro aqui também é de série. Como eu te disse, entre os opcionais, só as rodas e esse prata lunar, que me parece mais um azul. Vesti azul, minha sorte então mudou. Bom, e se você não se pegou em design na hora de escolher um carro, tem mais uma coisa aqui atrás, além do design, que pode ser decisivo na hora de você pensar na praticidade de ter um carro desse ou ter qualquer um outro. Além da prática, serve também como um por que não ter caias aos detratores. Afinal, quem escolhe um carro às vezes só tem ele na família, vai usar para fazer aquelas gigantescas compras de mês e também para fazer viagens com a família, cada um leva uma mala e precisa de espaço no bagageiro. E o que não falta aqui é espaço. Você viu que minha malinha de jornalista Schweinsteiger estava aqui meio que solta num latifúndio de 350 litros. Não é um latifúndio para todos os carros, obviamente. Eu falo de carros compactos. É um porta-malas nessa medida VDA, maior do que o de Renault Cardian e também de Fiat Pulse. E claro, maior do que de Geely X2 e BYD Dolphin Mini, que são praticamente porta-joias. Bom, aqui também temos step, coisa que você não encontra em todos esses rivais, especialmente os eletrificados. Deixa eu tentar abrir aqui. Tá difícil, pronto. Aqui temos step, daquele fininho de uso temporário, mas sempre bom ter, porque você sabe, carros mais baratos podem estar em qualquer rincão desse Brasilzão grande sem porteira. E aqui deram uma economizada, né? Porque só tem esse revestimento plástico aqui e o resto tá mostrando na lata. Esse revestimento que abriga ali o triângulo. Bom, coisas que eu não gosto, você já sabe. Para-choque perto da tampa. Na verdade, o para-choque para dentro da tampa, né? Muita gente falou assim, haha, a Terra não tem para-choque. Muita gente fica muito criativo na hora de xingar e não é criativo na hora de criar. É coisas do Brasil, não é mesmo? Aqui tem um para-choque e aqui tem a tampa. E sim, se você me acompanhar pelo Instagram, já viu que eu já flagrei pelo menos 2 tera com esta tampa amassadinha, com aquela vacina de varíola. Em design traseiro, para mim, a melhor parte do carro. Bem erguido, ainda que possa complicar um pouquinho a sua visibilidade, vou falar ali por dentro, e fica parecendo que o carro é mais largo do que é. E na verdade, a intenção do design é essa mesmo, é dar um size impression, ou a impressão de tamanho
exacerbada com relação às medidas que você pode tirar na trena. Aqui aquela lanterna que quando você está em luz de posição tá assim, e quando você freia ela vem para a vertical, aqui de LED na parte de cima e aqui halógeno na parte de baixo. Em breve pode ter certeza que o Tera vai ter a ligação das lanternas com um filete de luz, que deve vir no facelift do carro, que também vai inspirar a próxima geração de SUVs médios da Volks. Como você bem sabe, eles terão tanto um Nivus quanto um T-Cross GG. Não, GG não, G, que hoje em dia é M. Quer dizer, hoje em dia é P, esse aqui é PP. M, pro lugar do Taos, vamos fazer um SUV que tem muito de características parecidas com o do Tera, só com um pouco mais refinado, mais próximo de um Audi Q5 Sportback, por exemplo. Pode me cobrar isso. E também vai ter um SUV mais ou menos do tamanho do Taos, mas com uma plataforma mais próxima do T-Roc europeu, ou seja, com entre-eixos próximos do que a gente tem no T-Cross. Nesta salada toda, até março de 2027, a gente vai ter isso um pouco mais cristalizado para contar para você ao vivo. Ao vivo não, em loco e sem camuflagem, claro. Eu também gosto desses detalhezinhos vermelhos aqui, e isso tem inspiração. Quer dizer, não sei se tem inspiração, José Carlos Pavone nunca me disse isso, mas parece bastante com o que a gente tem em GWM Raval H6 GT. Certamente, não sei se ele se inspirou nisso. Quer dizer, certamente não se inspirou. Certamente não sei. Não, que é claro que eu não sei se ele se inspirou. Enfim, ficou bom, ficou bonito. Agora vamos falar de desempenho e consumo, que eu sei que é isso que mais te importa quando você pensa em uma junção de turbo com manual. Principalmente o desempenho, né? Vem cá, entusiastão. Vamos lá, atenção. Deixa eu tirar a chave do contato aqui, vai que eu fico sem bateria, né, gente? Melhor não arriscar. Sim, não é chave presencial. Bom, o que temos aqui debaixo do capô é o já consagradíssimo EA211. Cadê aqui? Cadê a travinha? Ué, sumiu? Ah, não, é aqui em cima. Tô procurando a linguetinha. EA211, 1.0 tricilíndrico turbo, motor e concepção que algum dia maus caráter. E agora, qual que é o plural? Você que é bom em português aí. Disseram que seria a nova bomba, o novo maré. O que a pessoa não faz para justificar, né? É duro. Bom, o EA211 aqui, já para o Procon VL8, tem 116 cavalos com etanol e 109 cavalos com gasolina, como está aqui. O torque é de 16,9 kgfm a 1.800 RPM e a potência máxima é extraída a 5.000 RPM. Ou seja, por estes números e dados, você vê que é um carro que prima pela eficiência, mas com esta gasolina com 30% de etanol, o governo tá mal. Vocês estão malucos? Vocês estão doidos, velho? Como que a pessoa que tem um carro de 2021 vai usar essa gasolina e o carro não for flex? Você acha que vai acontecer o quê, governo do Brasil? Vocês consultaram os especialistas? Vocês falaram com alguém da classe de mecânica, engenheiro, montador? Tudo bem, montadora vai falar, vamos embora porque só quer vender carro zero. Mas e todos os outros 70 milhões de carros? Ah, não, mas a frota, a maioria é flex. Sim, mas tem uma galera que não é, que é só a gasolina. Agora querem pôr 32% para ficar livre da importação da gasolina porque venderam as refinarias daqui. Eles vão acabar com o mercado de usado, de seminovo, que gera até muito mais emprego do que o mercado industrial. Tem que parar. 30 já tá demais. Tanto tá demais que eu nem chego mais nos números de consumo que eu chegava antes com carros com esta mesma configuração de 1.0 tricilíndrico turbo. Só para você ter ideia, eu não passei de 16,1 km por litro com ele na estrada. No meu teste, porque no teste que eu fiz lá no lançamento, que foi com esse carro, mas não foi um teste, obviamente, eu passei de 21 km por litro, mas eu lembro de ter 1.0 tricilíndrico, inclusive Volkswagen em carros maiores e mais pesados batendo perto dos 18 km por litro, isso nunca mais vai acontecer.
vai colocar mais etanol na gasolina, vai deixar o etanol mais caro, porque ele vai ficar mais raro, porque ele está sendo colocado na gasolina, e a gasolina que é, e sempre foi, quer dizer, em outros países agora, né, uma solução de um consumo de combustível para você ter um alcance mais longo, não tem mais. Agora acabou. Na cidade fez 9,7. É um carro que poderia fazer 11 com uma gasolina sem tanto etanol. Tem que repensar isso aí. Ah, é o meio ambiente. Pode parar, não vai ter nada a ver com isso. Isso tem a ver com o lobby sucroalcooleiro, para dizer o mínimo. Em desempenho, com gasolina também não foi bem. Fez 10,6. E eu já tinha feito um teste meio sem valer, sem ser no mesmo lugar que eu sempre faço, com etanol. E ele fez 10,2. Ainda acima do que a Volkswagen divulga. Mas esse negócio do etanol na gasolina está mesmo passando um pouco do limite. Especialmente para quem não tem condição de ter um carro zero ou não tem um carro flex. Que talvez não seja vantajoso ter etanol. Vamos ouvir todos os lados, né, pessoal? E vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro, que eu não caibo, você sabe, já mostrei 4 vezes, mas nunca é demais, né? Vem cá. Opa, vamos nessa. Ai, aqui você sabe como é que é, né? Pois é. Eu com mais de 1,90 m e incontáveis quilos não fico nada confortável atrás do banco do Tera. Bom, isso aqui você já tinha visto. O que você não sabia é que eu vou ter que pagar um direito de resposta agora para o deputado federal Fausto Pinato. Para quem não assistiu, no vídeo do Jetta, eu questionei, não afirmei, perguntei se ele era burro por ter protocolado uma lei, uma medida, enfim, exigindo vistoria em carros com idade entre 5 e 10 anos, a famosa vistoria ambiental, de emissões, de segurança, enfim, um calhamaço sem fim de subterfúgios para que você tivesse que passar por uma vistoria para ter o seu direito de conduzir o seu automóvel onde quer que for, ainda que pague seu licenciamento e seu IPVA. E fui indagado, foi requerido um direito de resposta pelo advogado do deputado. Muitas pessoas falam nobre deputado, mas eu não consigo. Afinal, eu não estou aqui para defender político. Aliás, já tem gente muito bem paga que faz isso na internet. Começou assim. Atenção. Sou advogado do deputado federal Fausto Pinato. Não vou falar o nome dele, óbvio. Programa exibido em 21/6/2026. 21/6 não foi, né? 21/6/2026 nem aconteceu. Enfim. Onde o apresentador chama o deputado federal Fausto Pinato de burro por uma questão de um projeto de lei que apresentou e foi modificado pelo relator. Temos a informar que, primeiro, não chamei de burro, perguntei. E foi muito educado, porque de todos os especialistas que eu conversei, essa afirmação era fato consumado. Eu ainda me prontifiquei a dar o benefício da dúvida. Ele falou que houve uma modificação durante a tramitação da Comissão de Viação e Transportes em dezembro de 2025. Ele apresentou um texto substitutivo para essa lei, incluindo a delimitação de que a vistoria periódica seria exigida apenas para veículos com mais de 5 anos de fabricação. Não era entre 5 e 10, era com mais de 5 anos de fabricação. Eu indaguei se ele não tinha conhecimento de que as tropicalizações, os desenvolvimentos, tudo sobre os carros é feito com a gasolina da época, e a gasolina da época não é a mesma de hoje, não vai ser a mesma de amanhã. Como eu acabei de falar para você ali, pode chegar a 32% de etanol. Certamente esses veículos não passariam na vistoria, especialmente sobre emissões. Na emenda, aí ele fala das emendas aqui. Com a emenda 2, luto pelo fim da taxa anual por vistoria por idade de veículo, assegurando que seu carro de 10 anos ou mais não sofra com cobranças extras desnecessárias. Emenda 3, protege o direito de modificar e customizar carros. Tá falando com 0,1% da população, bobagem. Mas, tudo bem. Motos ou caminhões, desde que apresentem o laudo técnico de segurança, garantindo
que a sua paixão ou ferramenta de trabalho seja respeitada por lei. Por fim, a emenda 4 estabelece a vistoria gratuita que defende o quê? Se o Estado exige o controle da frota, ele deve arcar com os custos. O senhor é o Estado que está exigindo, no caso, gerando uma economia direta de centenas de reais para cada proprietário brasileiro. Ou seja, não tem economia nenhuma, porque a gente não está gastando, a gente ia gastar, e agora está falando que o Estado vai pagar e a gente vai economizar? Não, a gente vai deixar de gastar. Neste momento, nesse mesmo sentido, requeremos o direito de resposta juntamente à retratação do apresentador, conforme o previsto por lei, assegurando pessoas físicas ou jurídicas ofendidas por meios de comunicação, notícia incorreta, falsa ou abusiva, o direito de defesa com a mesma visibilidade e gratuidade em até 60 dias. Primeiro, não xinguei ninguém, foi uma pergunta. Segundo, a notícia não é falsa. Terceiro, não há calúnia. Mas de toda forma, diante dessas emendas, eu devolvi para apresentar esse direito de resposta. Pelo que entendi, na emenda 2, teremos cobrança de veículos de 5 a 10 anos de uso. Com base em que base se garante que se essa vistoria faça alguma diferença e tenha base técnica para tal. O que eu quero só é tecnicidade na parada. Eu não tenho ideologia. Tem que defender a parte técnica, e a parte técnica que tem que servir de base para que você faça alguma lei. A liberdade de circular, que o MEI diz lá, porque tem a garantia da liberdade de circular, já é garantida por licenciamento e IPVA, não é necessária mais uma permissão. É a lei. Sobre a emenda 3, qual laudo de segurança será válido? Ele fala sobre a inspeção de segurança técnica, mas qual? Não tem. Sobre a emenda 4, qual o valor que sairá dos cofres públicos e qual a base técnica para aferir segurança e emissões? Mais uma vez eu pergunto sobre o laudo técnico. Quem vai dar esse laudo técnico? E reitero, qual a base técnica para que sejam só veículos com 5 a 10 anos de fabricação e os outros não? Como chegaram neste escopo? Bom, aqui a gente termina e vem depois de 2 semanas este e-mail. Reiterando que eu não afirmei que Fausto Pinato era burro, perguntei, e nesse e-mail ele me dá a certeza de que não é. Em fevereiro de 2026, a fim de eliminar qualquer dúvida acerca das críticas, protocolei 3 emendas fundamentais e na Comissão de Justiça são essas 3 emendas. A emenda 2 elimina a taxa anual, a emenda 3 protege o direito de modificar, a emenda 4 estabelece a gratuidade de vistoria, argumentando que o controle da frota é responsabilidade do Estado. Insistindo. E no parágrafo abaixo vem o grande momento. No início deste mês, diante das diversas manifestações contrárias às recebidas e para evitar desgaste institucional, protocolei o requerimento 1854 de 2026, solicitando a retirada de tramitação do PL 3507 de 2025. A decisão visa interromper a tramitação da matéria e permitir que o tema seja futuramente reavaliado em ambiente mais propício ao diálogo técnico e ao consenso, evitando prejuízos à confiança do cidadão na ação legislativa. O ano eleitoral faz milagres. Até se desiste de cobrar mais por você. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, senhor. Muito obrigado, deputado Fausto Pinato, pela mão na consciência de ter entendido de que esse projeto de lei era completamente estapafúrdio e, reitero, não acho o senhor burro, ainda mais agora que o senhor retirou a tramitação do projeto. Esperamos que isso não se repita. E boa sorte nas eleições. O meu voto o senhor já não tem. Bom, vamos lá na frente que eu preciso te falar um pouquinho mais sobre o carro, sobre acabamento, mas coisas que você também já viu. Novidade mesmo era esse direito de resposta. Que bom, né? Não vai ter mais. Glória. Lembrando, falando em segurança, 6 airbags aqui. Nem todos os carros compactos de entrada têm 6 airbags. Bora lá. Sim, eu deixei o arzinho ligado, até para te contar que ele não tem saída de ar ali pro banco de trás. E aqui ainda que o pessoal de Color and Trim tenha dado um belo de um gás aqui, porque, como eu disse da outra vez, aqui eles colocaram como se fosse uma tinta emborrachada, não chega a ser um soft touch, mas já é um acabamento melhor do que você encontra em Nivus de Cross e Polo e Virtus também. Também se reflete aqui nessa parte de cima,
Aqui tem um tecidinho nessa parte, assim também como tem na porta, e esse tecido advém desta combinação aqui meio degradê dos bancos. Esse aqui 100% de tecido, não há opção de couro para esta versão do Volkswagen Terra. Bom, não tem ar-condicionado Climatronic também, a minha aguinha ali. Não tem ar-condicionado Climatronic, isso vai ser um opcional só na versão, a partir da versão Comfort. Não temos pedal shifters, claro que não, porque temos aqui câmbio manual, glória a Deus. Não tem carregador de celular por indução, algo que um Dolphin Mini, por exemplo, já tem de série. A gente vai chegar para falar de Dolphin Mini e de Lia X2 também. Aqui temos o Black Piano nestas partes, tanto de cima quanto aqui das saidinhas de ar. O painel de instrumentos, isso aqui, não é esse desde a partida é porque o carro tá ligado, né? Parado. Aí faz 2.4 mesmo. Temos algumas possibilidades de configuração do painel digital, aqui com contagiros e o velocímetro ali do ladinho. Aqui, velocímetro no meio e o que você quiser ver dos dois lados, aí você escolhe. E aqui com um velocímetro muito otimista, marcando 260 km por hora. Lembrando que esse carro já tem 11 mil km, é um dos carros mais rodados que já estiveram neste canalzão. Volantinho com base achatada. Eu gosto desse volante e ele tem revestimento com couro. Normalmente essas versões, ainda que essa aqui seja a básica, normalmente versões mais básicas não tem revestimento com couro do volante. Vou mostrar essa porta aqui também. Botões, graças a Deus. Retrovisor elétrico, vidros elétricos, não tem rebatimento do retrovisor. E temos aqui essa chavinha de acendimento dos faróis, que está nos Volkswagen desde 7 a.C. Central multimídia meio flutuante aqui. Eu gostei dessa central multimídia, já falei para você no lançamento. E não vou ficar tomando muito tempo de você para ficar mostrando tudo que tem, as configurações, sistema, carro, controle de estabilidade, controle de luz, data e hora, mídia, aplicativos, notificações. Aqui você tem os apps que você pode baixar também no meu Volkswagen, o Boom, o Memo, o Waze, Spotify, Abasteça Consciente, Joguinho da Serpente. Joguinho da Serpente. Será que alguém com tanta possibilidade de fazer outras coisas com o celular ainda vai jogar um joguinho da Serpente? Essa é a pergunta que não quer calar. Aqui temos mais porta-copos, barra-latas, freio de estacionamento na mão, como viemos até aqui, desde os Maias. E aqui, duas entradinhas USB-C. Porta-luvas. Só temos plástico aqui por dentro, sem iluminação. E esse é o acabamento da porta um pouco mais de perto. Também sinto falta da regulagem de altura do cinto de segurança e de retrovisor eletrocrômico. E claro, de teto solar. Eles não colocam. Na Índia, a plataforma MQB A0 tem. Aqui, não tem. Aqui para os limpadores e aqui chave de seta e farol alto. Não tem farol alto automático também. Bom, vamos lá? Vamos dar uma voltinha e eu te contar coisas que esse Terra faz que nenhum outro Terra tem. Bom, vamos lá. O que ele tem? Câmbio manual. Pô! É bom, hein? Como é bom o câmbio manual. Esse banco também eu achei que... Eu já tinha sentido isso nas primeiras impressões, né? Eu achei que poderia ser um pouquinho mais baixo, mas aqui nas costas até que tá bom. E o encosto, apesar de eu ser de grande porte, até que tá numa posição boa aqui pra essa cabeçorra. Bom, primeira coisa, né? Se quer sair rápido, tem que dar uma queimadinha na embreagem, porque em baixa rotação não tem muita gente aqui, ó. Sem queimar a embreagem não vai, ó. E saiba, sempre tem que dar uma esticadinha até uns 3.500, 4.000 RPM para você desenvolver velocidade em modo real. Vou passar a lombadinha aqui, 30 por hora, parece que passou a 12 por hora com o Raval. Mas ó que desenvolvimento gostoso de velocidade, ó. Na verdade esse carro ficou até melhor de andar, para quem gosta de andar um pouquinho mais rápido, do que o automático, né? Diferença de 1 segundo aproximadamente no 0 a 100 nos meus testes aqui. Eu acho que no meu teste o Comfort fez perto de 12, né? E de bate pronto,
você não precisa nem abusar muito de curva, nada. Essa plataforma, esse conjunto, essa estrutura sobra pro que tem de potência aqui. Esse aqui é um carro que você vai ter se você quiser fazer uma velocidade de cruzeiro de 160 por hora em estradas e tal, é totalmente plausível. Não tá enxergando, filho, que tem 2 faixas? Fraco, hein? Fraco. Ele pode dar uma abusada na curva, tal. É um carro bem perto da neutralidade em diversas situações. E se ele não tiver muito neutro, é porque você está desafiando demais a física. Realmente uma arquitetura e um jeito de fazer carro muito interessante, muito gostoso e muito à frente, muito não, né? Mas à frente do que a gente tem entre outros compactos, especialmente seus principais rivais. Acho que contra o Kardian não. O Kardian é um carro muito bem construído também. Mas o Pulse já tá com aquela plataforma meio mais pra lá do que pra cá, com mais passado do que futuro. Essa gripe tá demais. Não tô conseguindo nem dar aquela gargalhada. Mas ó, em primeira, segunda e terceira, fica parecendo, sabe o quê? Que as marchas são mais alongadas. Foi o que eu te disse, ele tem uma concepção geral para passar nesse Procon VL8, que também já reclamei, já falei, se você já usa etanol, por que tem que ficar restringindo ainda mais a emissão se todo mundo fala, especialmente os robozinhos do sucro alcooleiro, que é emissão zero? Enfim, eu sei que você pode usar gasolina e tal, mas eu acho que está restringindo demais, os carros estão ficando piores. Tanto que esse motor gerava 120 cavalos, né? 1.0 TSI. É que esse aqui é o 170 TSI, não é o 200, né? Mas enfim, eles vão podando o carro para que ele passe nas emissões e fique menos prazeroso, entregue menos. Mas no caso do Thera, a versão manual vai te deixar com um leve sorriso no rosto. Repetindo, muito porque essa estrutura é muito boa para um carro compacto, especialmente um carro compacto de terceiro mundo. É muito bom ter uma empresa que segue parâmetros internacionais, né? Não fica fazendo só uma restrição orçamentária em comparação com o que se faz na Europa ou nos Estados Unidos ou até na China. Cara, é muito bom. Sem cara, ó, essas curvas que a gente faz aqui, subindo e descendo a Aldeia da Serra, é um percurso muito legal e muito consistente para você entender que carro que é bom de chão e que carro que não é. Cara, não canta pneu nenhuma vez. Se você tiver, obviamente, sem fazer bobagem em via pública, né? Mas é um carro muito bom, muito consistente, muito equilibrado. Realmente é de se aplaudir o nível de capacidade dinâmica que a gente encontrou aqui. E a gente encontra aqui também um nível de incapacidade intelectual das pessoas que andam na esquerda a 40 por hora numa rodovia em que a velocidade máxima é de 80. Olha o Camaro amarelo. Isso aí já foi carro, hein, filho? Aqui, ó, já acionou o alerta de frenagem. O rapaz aí da SW4 certamente está indo visitar um inimigo no hospital e não tá com assim tanta pressa. Mas estacionado na esquerda ele fica, porque é aquilo, né? Se arrombado voasse, o dia virava a noite e no Brasil ninguém bronzeava. Aí, isso aí. Que legal. É brincadeira. Bom, em termos dinâmicos, irrepreensível, nada a reclamar. Em termos práticos, aquela borrachinha que tem embaixo do para-choques, em alguns momentos, em algumas rampinhas, vai raspar um pouco e vai fazer com que você pareça que está judiando do carro. Mas não é bem assim, é o normal. Voltando aqui ao manuseio. Esse carro parece demora um pouco para ter um pouco mais de fôlego, justamente porque quem anda num Thera automático, ou num T-Cross, ou num Nivus, lá tem uma marcha a mais, né? Então primeira, segunda e terceira marcha são um pouquinho mais curtas mesmo do que você vai ter com o câmbio manual de 5 marchas. Uma boa seria ter aquele câmbio, acho que era MQ 250, né? O de 6 marchas.
Esse aqui é o MQ200. O MQ250, se eu não me engano, tinha 6 marchas. Teve durante um tempo no T-Cross. E eu acho que seria melhor colocar um 6 marchas aqui. Você teria uma 6ª marcha overdrive, melhoraria ainda mais o consumo em estrada, e teria as primeiras marchas um pouco mais curtas, evitando que houvesse uma certa claudicância na hora das arrancadas, especialmente, e também nas marchas mais curtas. Aqui você tem que segurar um pouco mais, primeira, segunda e terceira. E mesmo que o torque venha a 1800, parece que ele tem um platôzinho ali até uns 3.500 e demora um pouquinho mais para embalar. É uma maneira um pouco diferente de condução. Eu achei até que no Polo 1.0 TSI manual as coisas funcionam um pouquinho melhor, e a diferença de preço entre eles não é assim tão gritante. Mas enfim, dos Tera, esse aqui é o mais gostoso, o mais agradável de andar. É o mais sanguíneo. E é gostoso mesmo. Dia a dia com o carro é uma delícia. Óbvio, se você não se incomodar em ficar trocando marchas, e se você souber usar o terceiro pedal, aquele mais à esquerda. Nem todo mundo consegue se readaptar depois de ter um carro automático. Por isso as vendas desse carro aqui, de todas as versões do Tera, são as menores, né? Ele definitivamente só serve mesmo para quem viu ali uma oportunidade e não é um adepto do câmbio automático. E no fim das contas vai economizar uma boa grana, né? É uma diferença de 10 mil reais aproximadamente entre a versão básica, essa aqui, TSI básica, e a versão Comfort, que é a primeira com câmbio automático. Gostoso. Vamos passar na lombada aqui a 36 por hora. Entendeu como é que faz uma suspensão? Todo o barulho que você ouviu advém do meu tripé que está solto ali no porta-malas. E ele não tem nenhum barulho de fora, cara. E o carro tá com 11 mil quilômetros e passou na mão de gente pra cacete. Aliás, eu fiquei com esse carro num evento que eu fui, do Golf GTI lá em Barretos. Eu fui do hotel até a pista de avião que a gente andou de Golf GTI lá, acho que foi com esse aqui também, esse prata lunar automático, manual, quer dizer. E eu tava um pouco atrasado. Foi bem gostoso ir com ele por aquelas estradas gigantescas e retas imensas do interior de São Paulo, onde o céu encosta no chão, no horizonte. E ali já tinha mais do que certeza, mais ainda do que tive quando andei no carro no lançamento mesmo, de que é muito agradável o que a gente encontra quando dirige um Tera manual, bem mais do que o automático. Mas, em resumo, tirando tudo isso da frente, vamos pensar no mercado. O quanto que carros como BYD Dolphin Mini e Geely EX2 podem complicar a vida do Tera. Qual seria a minha escolha? Eu já tô como um cara citadino preparado para transformar toda a minha vida cotidiana, do dia a dia, o vai e vem, de leva na escola, busca na escola, vai no mercado, volta no mercado, em uma experiência 100% elétrica, pelo preço parecido com o que a gente tem aqui. Um Geely EX2 top vai custar 130 mil, 131 mil. E é o preço desse carro completo, praticamente. Esse aqui, do jeito que tá, 127 mil. Câmbio manual. Nem é tão completo quanto o Geely. É menor também, mais estreito, menos entre eixos. Dolphin Mini, 119 mil reais. Mais barato do que a versão sem nenhum opcional, com calotas desse carro. Também fenômeno de vendas. Passou de 7 mil unidades em março, passou de 6 mil unidades em abril. Geely EX2, 1.300 unidades em março, 3.600 unidades em abril. O que será do futuro do Volkswagen Tera com a chegada desses concorrentes? O cara que está pensando em comprar, olha, um Bambi,
O cara, achou que ia fazer uma piada, né? O cara que tá pensando em comprar um elétrico, mira e fala, ah, não vou arriscar agora não. Vou comprar um Terinha, andei, gostei, agradável, confortável, bom de direção, bom de manobrar, econômico. Ou o cara que ia comprar um Tera fala, rapaz, acho que eu vou dar uma olhadinha nesses elétricos, que eu acho que pra mim tá bom. Qual será a realidade? E qual seria a minha escolha? Vou te contar agora. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, não dá para se comover em ter um carro compacto com tamanho acerto dinâmico, com uma suspensão tão boa e com o característico inigualável câmbio manual Volkswagen, pelo menos aqui na indústria nacional. Você não vai encontrar nada melhor por este preço, com essa dinâmica, com câmbio manual e com esse desenho que também bagunça o meu coração. Acho muito bonito, acho muito agradável. É um carro que você bate a porta e sai e olha para trás para tentar entender o que te cativa tanto. Contudo, porém, entretanto, eu também acho um carro caro. 127 mil, do jeitinho que tá aqui, é muita grana, né? E tem mais gente que tá pensando assim. Pois é, desde que começaram a chegar mais unidades de BYD Dolphin Mini e Geely EX2, as vendas do Tera não mais ultrapassaram os 8 mil emplacamentos por mês. Chegou a fazer a Volkswagen um triplo 10 em dezembro, 10 mil Tera, 10 mil Polo, 10 mil T-Cross. E o Tera agora pena um pouquinho para passar das 6 mil unidades. Em um mês chegou a 7.300 e pouco. Será que isso tem a ver? Eu acho que sim. Muito porque, às vezes, quem está pensando no elétrico nem olha para o combustão e quem está pensando no combustão nem olha para o elétrico nem para o eletrificado. Contudo, nessa faixa de preço, a faixa entrante do mercado de elétricos, a pessoa para e pensa, gasto 135 mil para começar num Tera Comfort com câmbio manual, ou pego um Dolphin Mini por 119 e um Geely EX2 do mais completo por 130. Essa é a faixa mais angustiante do mercado em que as marcas chinesas estão entrando com elétricos e estes sim vão tirar vendas tanto de Tera, quanto já tiram de Cardian, quanto já tiram de Pulse e também vão tirar de Polo, vão tirar de C3, vão tirar de Argo, vão tirar de HB20, vão tirar de todo mundo. E isso já está acontecendo. Para mim, eu ainda prefiro isso aqui. Mas não sei durante quanto tempo. O Geely EX2 e o Dolphin Mini me pegam, mas eu ainda tenho uma rotina que preciso rodar muitos quilômetros e o tempo de abastecimento faz diferença na minha vida. Mas para quem não faz, tô certo que o elétrico ia ser a melhor opção. E para você, qual é? Teria o Tera, um EX2 ou um Dolphin Mini? Ou acha que eles nem se conversam? Conta nos comentários. E com esta bomba... Olha, eu falei que tava errado, rapaz. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? O que foi, Stagi? Não, eu acho elétrico bacana, pô. A minha rotina não dá. Eu preciso de rapidez. Não dá para ficar 45 minutos para recarregar, ver se tem alguém plugado lá na tomada. E mais... esse carro aqui tem coisas que os elétricos ainda não têm, capacidade dinâmica e tal. Nem tudo é sobre o que você vê ou você toca. Tem coisas que você tem que sentir. Frase perigosa, né? Mas há quem não tenha a mínima capacidade de entender isso. Normal. Igual você, que é novo ainda. E vai piorar muito. Tchau.